Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós, sobre sua casa, sobre sua família, enfim, que a boa mão do Senhor seja sobre ti, te alcance, te supra em todas as suas necessidades. Posso ouvir um amém? Tenho certeza que você deu um amém. Pelo menos essas 6 pessoas que estão comigo aqui, levanta a mão aí, dê um glória a Deus, gente. Aleluia. A Gisele me deixou sozinha aqui, subiu lá para a câmera. Aleluia. Queridos, eu quero hoje ministrar algo sólido ao seu coração. Deus, eu pensei que ministraria outra coisa. Pensei que ia trazer um leitinho, como continuação da mensagem que eu trouxe aqui no domingo. Mas o Senhor hoje de manhã começou a falar algumas coisas, trazer à memória outras, e eu quero falar aquilo que eu sinto que é da parte de Deus essa noite. Então, aperte o seu cinto aí. Se houver alguma turbulência, a máscara de oxigênio vai cair, e você vai ser suprido aí, mas Deus vai falar conosco, amém? Eu creio que Deus quer trazer uma grande bênção sobre a igreja. Eu não estou falando igreja batista, eu estou falando sobre o seu povo, e eu creio que Deus vai trazer uma grande bênção para o seu povo, quando nós sairmos dessa tribulação que estamos vivendo agora, porque depois de uma grande tempestade, tem sempre um porto seguro onde Deus nos leva. Abra comigo em João capítulo 16, eu vou passear na Bíblia hoje. Como estamos em casa, sem pressa, nós não temos tanta urgência para correr com a palavra. Então, como eu falei domingo, pega um papel, uma caneta, anota os versículos, para que nos próximos dias você possa recapitular tudo aquilo que Deus vai falar ao seu coração hoje. João capítulo 16, eu quero ler do verso 8 ao 11. João 16, de 8 a 11, vou ler pausadamente. Diz assim: quando ele vier, ele quem? Se você olhar o versículo 7, está falando do Consolador, está falando do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vier, isso é o que Jesus estava falando. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Curva a sua cabeça por um instante, feche os teus olhos. Pai querido, amado, em nome de Jesus oramos, nos achegamos a Ti, famintos, sedentos, desesperados pela Sua presença, pela Sua instrução. Há uma graça neste lugar, nós podemos sentir a Sua presença neste lugar, mas é, Senhor, imprescindível que a Sua presença esteja agora tocando cada coração, cada família, esteja manifestando em cada lar, que agora está com a atenção voltada para a Sua palavra, que a Sua presença possa entrar pela internet, e sejam aqueles que estão vendo ao vivo esse culto, ou sejam aqueles que vão assistir pelo YouTube ou Facebook, ou a página da igreja amanhã ou outro dia, que a mesma presença, glória, graça, bondade, unção, toque cada vida, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, fale conosco, abra o nosso entendimento, glorifique Jesus neste lugar, glorifique o Pai neste lugar, em nossos lares, fale conosco, muda a nossa forma de pensar, que não vivamos apenas para o hoje, que possamos viver pela eternidade, para a eternidade, que não sejamos fiéis aos dízimos, às ofertas somente para o hoje, que possamos ser fiéis aos dízimos, às ofertas para a eternidade, que possamos ser fiéis à oração, à meditação na palavra, não apenas para o hoje, mas que possamos ser fiéis à Sua palavra, à oração, ao Seu propósito
para toda a eternidade, pensando na eternidade, não aquilo que é passageiro, não aquilo que é efêmero. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Toque cada lar. Desde já, Senhor, eu oro abençoando cada lar, onde houver um enfermo, em nome de Jesus, desde já, receba cura, receba cura, receba cura agora, em nome de Jesus. Onde você triste, que agora, em nome de Jesus, receba paz, e que a alegria do Senhor seja a sua força. Onde houver uma necessidade, que o Senhor venha com a sua provisão, Senhor, que o Senhor venha tocar e fortalecer, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. E desde já eu oro, abençoando o teu povo, clamando a ti pela sabedoria e entendimento dessa palavra, e peço a ti, fale comigo e me instrua, me capacite a ministrar. E nós oramos no bendito nome de Jesus, e todos comigo digam amém. Amém. Queridos, no domingo eu citei aqui minha forma de ver as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, diante de um juízo de Deus. Se não estivermos diante de um juízo, certamente existe um juízo, isso mais cedo ou mais tarde é inevitável. No passado não muito distante, eu ministrei aqui na igreja acerca de um padrão bíblico, que é ordem, glória e juízo. E este versículo, de certa forma, ele é muito rico para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, disse Jesus, porque não creram em mim. Então por que o Espírito Santo precisa convencer do pecado? Para que nós possamos voltar palavra, voltar a Jesus, crer em Jesus, alinhar a nossa vida de acordo com a palavra, abandonar o modo antigo de viver para andar em novidade de vida, ou seja, para que haja ordem divina em nossas vidas. Da justiça, vemos isso para quê? Para revelar a glória do Pai, ou seja, do pecado, para que nós possamos nos alinhar, colocar em ordem a nossa vida. Da justiça, para que possamos ter a revelação da glória do Pai. E do juízo, porque aqueles que não atentarem para a justiça sucumbirão no juízo. Glória e juízo. Nós precisamos primeiramente ter conhecimento sobre a glória do Senhor. Vou repetir: conhecimento sobre a glória do Senhor. Agora, em nosso retiro no período de carnaval, eu falei sobre isso, e eu quero recapitular 2% do que eu falei no retiro de carnaval. Nós vimos no coração de Moisés um desejo, uma ânsia, um desespero até em conhecer a Deus, a intimidade de Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus. Moisés conheceu a voz de Deus. Tira a sandália dos seus pés, essa terra é santa. Moisés conheceu o poder de Deus, e ele viu milagres, e viu sinais que aconteceram no Egito. Moisés conheceu a obra de Deus, e viu a libertação que Deus fez àquele povo. Mas Moisés não conhecia o caráter de Deus, não conhecia a essência de Deus, não conhecia a glória de Deus. Então Moisés faz um pedido, e Êxodo 33:18 diz assim: então Moisés disse: peço-te, Senhor, que me mostre a tua glória. Peço que o Senhor revele a mim a tua glória. Peço que o Senhor abra o meu entendimento, para que eu possa conhecer a tua glória. E quando nós falamos de glória, e essa palavra no original é kabod, e o dicionário Strong define essa palavra do hebraico como peso de algo, no bom sentido, peso de algo. E o dicionário Strong fala também em esplendor, em magnificência. Peso de algo, esplendor, magnificência. Em outras palavras, Moisés estava falando: eu quero que o Senhor me mostre a si mesmo todo o peso do seu esplendor e da sua magnificência. Ele queria conhecer o peso da glória de Deus. Então Deus responde para ele, Êxodo 33:19, e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você anunciarei o meu nome, o Senhor.
terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E eu vejo aqui duas coisas, igreja. Primeiro, Moisés pede para Deus mostrar a sua glória, e Deus responde: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés pede para mostrar a glória, e Deus fala da bondade dele. E quando nós vamos no original, no hebraico, da bondade é tub, T-U-W-B, que significa bom no sentido mais amplo, onde nada é retido, nada é escondido. Onde nada é retido, onde nada é escondido. Nada é retido, nada é escondido para aqueles que anseiam conhecer a glória de Deus. E a segunda coisa que eu vejo, que além de falar da bondade, Moisés escuta de Deus também: eu te anunciarei o meu nome. Anunciar o meu nome. Anunciarei o meu nome, disse Deus. Veja, naquela época, quando um rei ia entrar na sala do trono, o seu nome era anunciado pelo arauto. Então, quando o rei entrava com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, não havia ninguém na sala do trono, ainda que nunca tivesse visto o rei, não havia ninguém na sala do trono que não ia identificá-lo como rei, por causa da magnificência, por causa do seu esplendor, por causa da sua característica que o identificava como rei. Foi exatamente isso que Deus disse para Moisés: eu vou anunciar o meu próprio nome para você. Eu vou passar por você com toda a minha magnificência, com todo o meu esplendor. Em outras palavras, Deus estava falando para Moisés: você conhecerá a minha verdadeira identidade. Eu vou me revelar a você. Eu vou anunciar a você quem eu sou. Nada vai ser retido de você. Nada vai ser escondido de você. Deus sempre se revelará àqueles que anseiam conhecer a sua glória. Então, o que é a glória do Senhor? É tudo aquilo que faz Deus ser Deus. É toda a sua magnificência, a sua presença com a sua magnitude, seu esplendor, é toda a sua autoridade, é todo o seu poder, é toda a sua bondade, é toda a sua sabedoria, é toda a sua santidade, é toda a sua onipotência, onipresença, onisciência, ou seja, é tudo aquilo que faz Deus ser Deus, é todo o seu amor, é toda a sua bondade, é toda a sua misericórdia, é toda a sua compaixão, enfim, é tudo aquilo que faz de Deus ser Deus, o peso imensurável da sua glória. Tudo isso está contido na sua glória. Então, entendendo isso, nós podemos ir um pouco mais adiante e veremos na Bíblia que tem um padrão que se repete de Gênesis a Apocalipse e se repete nos dias de hoje, ou seja, ordem, glória e juízo. Ordem, glória e juízo. Uma vez que a ordem divina é estabelecida, a glória de Deus é revelada. Uma vez que a glória de Deus é revelada, bênção sem medida, poder de Deus, graça de Deus, provisão de Deus é manifestada no meio do seu povo. Mas qualquer irreverência diante dessa glória, automaticamente vem um juízo. Ordem, glória e juízo. Qualquer ato de reverência diante da glória terá um juízo imediato. E eu quero passear na Bíblia e mostrar isso para você. Primeiro exemplo de ordem, glória e juízo, nós podemos achar no início da Bíblia. Gênesis capítulo 1 verso 2 diz assim: a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra estava sem forma e vazio. No hebraico tem uma conotação de caos. Estava sem forma, estava em total caos, estava caótica a situação. Ou seja, não havia ordem na terra, estava tudo em desordem. Então Deus usou 6 dias para trazer ordem divina. Então Deus trouxe luz, separou águas, estabeleceu limite de águas, o firmamento, as estrelas, estabeleceu dia e noite, enfim, trouxe ordem onde havia um caos. Estabelecida ali essa primeira parte da ordem, depois no 6º dia, Deus forma o homem. E quando Deus forma o homem,
Deus sopra nele o fôlego de vida. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E a palavra diz ainda que o homem e tanto a mulher que foi formada depois estavam nus. Gênesis 2:25. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Sabe o que eu vejo aqui? Toda a criação de Deus havia uma espécie de roupa, havia uma cobertura. Por exemplo, os peixes, eles tinham escamas, eles ainda têm. Os animais tinham pelos, ainda têm. As aves tinham penas. O homem e a mulher estavam nus. E por que Adão e Eva estavam sem roupas? Veja, o salmista responde, Salmo 8, versos 4 e 5. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Glória e honra. A Bíblia fala que Deus coroou Adão e Eva de glória e honra. E no hebraico, o verbo coroar significa circundar, cercar. Deus cercou, circundou o homem de glória e honra. Adão e Eva não precisavam de roupas, porque a própria glória de Deus é que cobria eles. A própria glória de Deus cobria Adão e Eva como se fossem vestes deles. Eles não precisavam de vestes naturais, porque eles tinham as vestes do Senhor. A glória de Deus cobria o homem. Então, vemos aqui, primeiro Deus trouxe ordem onde havia caos. Estabelecida a ordem, Deus manifestou a sua glória sobre o homem. Diante disso, diante da glória de Deus manifestada sobre o homem, houve bênçãos sem fim. Então nós vemos o que aconteceu no Éden. O fruto da terra se multiplicava por si só. Os animais viviam em harmonia uns com os outros. Não havia tempestade, não havia seca, não havia tsunami, não havia tornado, não havia terremoto, não havia furacão, não havia terra árida, não havia sofrimento, não havia doença, não havia enfermidade, não havia pobreza, não havia miséria, não havia nada de mal. E a glória de Deus estava sobre o homem e trouxe grandes bênçãos para ele. Ele era suprido em todas as áreas, sem precisar fazer nada. A glória de Deus sempre traz bênçãos com ela. Mas o que aconteceu? O homem pecou. A irreverência tocou a glória de Deus. O pecado tocou a glória de Deus. Então houve um juízo instantâneo. O homem foi lançado fora do jardim. E quando ele foi lançado fora do jardim, a terra passou a dar seu fruto somente com o suor e esforço do homem. Os animais não tiveram mais harmonia entre si. Passou a existir sofrimento, dor, falta de todas as coisas, enfermidade, doença, pobreza, miséria. Tudo isso veio sobre a humanidade, porque Deus havia colocado Adão sobre a criação. Quando Adão caiu, tudo caiu. Então nós vemos aqui o padrão: ordem, glória e juízo. No jardim havia ordem. Por causa da ordem, Deus manifestou a sua glória. Com a sua glória veio as suas bênçãos. Mas a irreverência, o pecado, a falta de temor tocou a glória, e imediatamente veio o juízo. E aqui está o padrão: ordem, glória e juízo. Segundo exemplo, milhares de anos depois, Deus encontra um amigo, Abraão. E Deus faz promessas incríveis a Abraão. Só que agora, seus descendentes, muito tempo depois, estavam oprimidos no Egito. Estavam oprimidos, sofrendo, escravizados em terra estrangeira. Então Deus vem e levanta um libertador. Levanta um homem chamado Moisés, que liberta o povo do cativeiro. E esse Moisés chega com o povo diante do monte. E diante do monte, quando Deus se manifesta, o povo corre de medo. Fala você a nós, Moisés, não fale o Senhor para que não morramos.
Mas o desejo de Deus era habitar no meio do seu povo. O desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Então Deus vem e diz assim, Êxodo 25:8: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, eu não pude me revelar no monte a vocês, vocês fugiram da minha presença, mas construam um santuário para mim, onde eu posso manifestar a minha glória, onde eu posso manifestar a minha presença, onde eu posso manifestar a minha grandeza. Então a minha presença vai ficar perto do povo. Repito, o desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. Então Deus dá a Moisés detalhes de como construir o tabernáculo: medida, tamanho, material usado. Então o tabernáculo agora ia ser construído, não segundo os padrões do homem, mas segundo os padrões do céu. Então diz a palavra, Êxodo 40, 33, 34: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés terminou a obra, terminou o tabernáculo. De que forma? Exatamente como Deus havia determinado: medida, tamanho, espessura, enfim, detalhe por detalhe. O que isso significa? A ordem divina havia sido estabelecida. Moisés terminou o tabernáculo, estabeleceu a ordem divina. A ordem divina havia sido estabelecida. E quando aconteceu a ordem divina, o que aconteceu? Verso 34: Deus encheu o tabernáculo com a sua glória. Estabelecida a ordem, veio a glória de Deus. E uma vez que a glória de Deus encheu o tabernáculo, se você ler lá, você vai ver que o povo não teve falta de nada. Veio bênçãos sem medida para o povo de Deus. Em outras palavras, dito de outra forma, a ordem foi estabelecida, o tabernáculo foi concluído, conforme Deus havia estabelecido. Concluído a obra, estabelecida a ordem, veio a glória de Deus, que encheu o tabernáculo, e com isso trouxe provisão, trouxe abundância de prosperidade e bens para todo o povo. Todos eles foram abençoados. Mas se nós continuarmos lendo o Pentateuco, nós vamos ver o que aconteceu. Então nós chegamos em Levítico 10, 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam o fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, algumas traduções falam fogo estranho, perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Nadab e Abiú eram 2 dos 4 filhos de Arão. Naquela época, em toda a humanidade, só haviam 6 homens que podiam entrar na presença de Deus: Moisés, Arão e os seus 4 filhos. Toda a humanidade, só 6 homens podiam entrar na presença de Deus: Moisés, Arão e os seus 4 filhos. Hoje, porque nós nascemos de novo, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo, todos podem entrar na presença do Senhor. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que creem na obra redentora de Jesus Cristo, hoje, todos que creem, podem entrar na presença de Deus. Mas naquela época, apenas 6 humanos, apenas 6 homens, mais ninguém. E 2 desses 6, Nadab e Abiú, entraram na presença de Deus e ofereceram fogo profano. O que isso significa? Eu fui estudar sobre isso, e para ser bem rápido, senão daria uma pregação só aqui. Fogo profano, tratar o que é sagrado como comum, tratar o que é santo como comum, tratar o que é sagrado e santo como ordinário. Tem um dicionário que define tudo isso com uma única palavra: irreverência. Tratar o que é santo com irreverência, tratar o que é sagrado com irreverência. Nadab e Abiú continuamente entravam na presença de Deus. Havia uma certa frequência que eles entravam na presença de Deus. Sabe o que aconteceu, Gisele? Eles se acostumaram com a presença de Deus. A presença de Deus se tornou comum para eles.
se acostumaram com a palavra de Deus, se familiarizaram muito com a presença de Deus. Eles consideraram a presença de Deus, a sua palavra, as instruções de Deus como comum. Não havia mais temor, não havia mais reverência. Agora, porque se considerou comum, havia uma irreverência, eles perderam o temor. Então agora eles entram na presença de Deus, sem que Deus havia mandado, e eles fazem algo, sem que Deus havia determinado, e isso foi um ato de irreverência. E sabe o que aconteceu? Levíticos capítulo 10, verso 2, então saiu fogo da presença do Senhor, e os consumiram, morreram perante o Senhor. Naquele momento eles morreram diante do Senhor, veio o juízo. Literalmente foram mortos, porque consideraram a presença de Deus comum. Literalmente foram mortos, porque consideraram a palavra que Deus havia determinada como comum. Entraram na presença do Senhor sem temor, entraram na presença do Senhor sem reverência. Eram sacerdotes, eram filhos de Arão, eram sobrinhos de Moisés, mortos, porque consideraram a presença do Senhor comum, e entraram na sua presença com irreverência. O juízo veio sobre eles. Então, mais uma vez, nós vemos o padrão: ordem, o tabernáculo foi concluído, glória, o Senhor encheu aquela casa, prosperidade por causa da glória, nunca vista antes. E agora, por causa da irreverência de Nadab e Abiú, o juízo de Deus se manifestou: ordem, glória e juízo. Então Moisés diz a Arão, eu quero ler esse versículo em 3 traduções diferentes. Levítico 10, 3, aqui eu vou ler agora na Nova Versão Internacional. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Eu quero ler nessa mesmo versículo, na King James atualizada. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Eu quero ler numa nova versão King James, que é uma versão que não está liberada para o português, só está no inglês. Ela diz assim: Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor diz: por aqueles que se aproximam de mim, eu devo ser considerado santo. Por aqueles que se aproximam de mim, eu devo ser considerado santo, e diante de todo o povo, eu devo ser glorificado. Então Arão se calou. Isto Moisés disse a Arão, é um decreto universal e eterno. É um decreto universal e eterno. Um decreto universal significa que é para todos, sem exceção. E eterno significa que nunca mudará, permanecerá para sempre. É um decreto que nunca vai ser revogado. Aquele que se aproxima de Deus deve honrar a sua santidade. Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Precisamos aprender a dar ênfase à sua santidade, a honrar a sua santidade, a honrar a sua magnificência, a sua grandeza. A igreja tem perdido isso esses dias. Terceiro exemplo. Neste exemplo nós vimos, houve um julgamento imediato, houve a manifestação da ordem. A ordem trouxe a glória, mas a irreverência, a falta de honra à presença do Senhor, trouxe um juízo imediato. Terceiro exemplo, chegamos agora no tempo de Davi. Davi amava Deus e ansiava em restaurar a presença de Deus em Israel. Em outras palavras, Deus disse a Davi: Davi, você participou de muitas guerras, muitos combates, há muito sangue em sua mão, então não é você que vai erguer o templo, é o seu filho, é Salomão. Então Salomão leva 7 anos construindo o templo, e a palavra diz, 2 Crônicas 5:1,
Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e colocou junto aos tesouros do templo de Deus: a prata, o ouro e todos os utensílios. Veja, depois de 7 anos, Salomão termina a obra que Deus havia determinado. O que houve aqui? Ordem divina. Quem é que havia determinado? Deus. E Salomão fez como Deus havia determinado, ou seja, a ordem divina havia se estabelecido. E depois que se estabeleceu a ordem divina, o que foi que aconteceu? 2 Crônicas 5, 11 e 14, diz assim, 2 Crônicas 5, de 11 a 14, para quem está anotando. Diz assim: então os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado. Eles não haviam feito como Nadab e Abiú, eles haviam se consagrado, não importando a divisão que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, que representa a santidade, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes. Lembra desse número? 120. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, em unidade, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, em consequência disso, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Concluída a obra, a glória do Senhor encheu o templo. Verso 11: todos os sacerdotes se consagraram, não seguiram o exemplo de Abiú e Nadab. Eles se consagraram ao Senhor, eles se santificaram ao Senhor, eles seguiram as instruções do Senhor. Haviam 120 sacerdotes, verso 12, lembra desse número, 120, e eles em unidade, uníssonos, ministravam ao Senhor. Verso 14, Deus encheu aquele templo com a sua glória manifesta. Então, mais uma vez nós vemos a ordem divina sendo concluída, trouxe a glória de Deus manifestada. E a glória de Deus manifestada, se você continuar lendo um pouco, você vai ver que houve para aquele povo grande prosperidade, grande paz. Deus abençoou, Deus proveu, Deus supriu, Deus encheu aquele povo de provisão, como Israel nunca havia experimentado antes. No entanto, novamente a irreverência chegou. 2 Crônicas 36, 14, diz assim, eu vou ler do 14 ao 16, e eu estou lendo na tradução Nova Versão Internacional. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações, de outras religiões, e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Para resumir, eles perderam o temor e até zombavam dos pregadores de Deus, rejeitaram a palavra de Deus. O que aconteceu? Veio um juízo sobre eles. 2 Crônicas 36, 17 a 19, ele enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário, olha só o que o rei babilônico fez, no santuário matou os seus jovens à espada. Aí aonde você está,
Repita comigo: espada. Não poupou os seus rapazes, nem suas moças, nem seus adultos, nem os velhos. Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os tesouros do templo do Senhor, do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Presta atenção, novamente, Deus vem e manifesta a sua ordem, a obra é concluída. Concluída a obra, Deus vem e manifesta a sua glória. Manifestada a glória, Deus traz providência divina como nunca antes. Mas a irreverência, o pecado, a falta de temor, veio novamente e tocou a glória de Deus. Lembra o que eu falei domingo? Que Deus usa algumas formas de trazer juízo sobre a terra: espada, fome, bestas feras e pestes. Lembra o que eu falei domingo? Espada, fome, bestas feras e pestes. Neste caso, o juízo de Deus veio pela espada. Nabucodonosor matou todos e levou alguns poucos cativos. Veio pela espada. Novamente nós vemos ordem, glória e juízo. Quarto exemplo, chegamos no Novo Testamento. No templo do novo santuário, onde Deus sempre quis habitar em nossas vidas. Chegamos agora, onde Deus sempre quis estar dentro de nós. E como começa esse processo para que Deus venha habitar em nós? Começa com uma ordem divina. E qual era a ordem divina? Deus levanta um homem chamado João Batista. E João Batista sai pregando o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, perto está o Senhor. Arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos. Um anjo aparece a Zacarias e fala sobre João Batista. Lucas 1, 16 e 17. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Profecia sobre João Batista, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista veio fazer o quê? Pregar o arrependimento, para habilitar o Senhor, ao Senhor, para o Senhor, melhor dizendo, um povo preparado. Preparado para quê? Para receber a revelação de Cristo. Isaías havia profetizado sobre João Batista. Isaías 40, 3 a 5. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. O que Isaías profetizou? Profetizou que viria um homem. Esse homem é João Batista, que iria trazer nivelamento, tudo ia ser aplanado, ou seja, a ordem divina ia ser estabelecida. O que era torto ia ser nivelado, ia trazer alinhamento. Então qual era a tarefa de João Batista? Confrontar o pecado, confrontar o orgulho do homem, confrontar a bagunça religiosa, confrontar o culto pagão, confrontar a hipocrisia que havia no coração dos homens. E João Batista pregou acerca de um batismo de arrependimento. Queridos, arrependimento é o princípio do Evangelho. Não tem como pregar o Evangelho sem falar sobre arrependimento. Então, concluído o trabalho de João Batista, o que aconteceu? Entra em cena, lembra que nós estamos falando de um processo. Entra em cena aquele que é o construtor, que ia lançar o fundamento. Entra em cena Jesus Cristo. E a Bíblia fala acerca de Jesus, 1 Coríntios 3:11.
porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. João Batista pregou sobre o arrependimento, trouxe alinhamento, nivelamento, preparou o caminho do Senhor. Então Jesus veio e lançou o fundamento para construir o templo, lançou o alinhamento, o fundamento, melhor dizendo, para construir o templo. Que templo? As nossas vidas. O templo onde Deus sempre quis habitar, em mim, em você, que tem Jesus como Salvador. O templo onde Ele habitará para sempre, você, igreja. A igreja não é esse templo, aqui é o templo onde nós organizamos os cultos, onde glorificamos ao Senhor, onde oramos por pessoas, onde anunciamos as boas novas, onde confrontamos algumas vezes, onde exortamos outra. Mas a igreja é você, que nasceu de novo e que tem as premissas do Espírito. Você é o templo onde Deus sempre quis habitar. Então Jesus passa 3 anos e meio, 3 anos e meio, anunciando o reino de Deus, pregando as boas novas do Evangelho. E ele só pôde fazer isso porque João Batista já havia tratado acerca do arrependimento. João Batista tratou sobre o arrependimento. Então Jesus veio e lançou o fundamento. E aqueles que receberam a João Batista, receberam a Jesus. Mas os escribas e fariseus, que não havia recebido João Batista, que não havia concordado com João Batista, que não havia dado ouvido ao que dizia João Batista, também não recebeu a Jesus. Sabe por quê? Porque o coração deles não estava nivelado, não estava alinhado. Eles não tinham recebido aquilo que era para aplanar. Então, o passo final deste processo de alinhamento, deste processo de ordem divina, foi o sacrifício na cruz do Calvário. Foi o sacrifício do Cordeiro Santo. Foi o sacrifício do Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para trás, no tabernáculo, na fase final, terminado o tabernáculo, Arão foi lá e sacrificou um cordeiro. Quando nós olhamos para Salomão, um pouco antes da glória de Deus se manifestar, houve um sacrifício de um cordeiro. Tudo isso eram sombras daquilo que estava para acontecer em Cristo. Cara, a Bíblia é fantástica, a Bíblia é sobrenatural. Eu nunca vi nada igual. Sombra no Velho Testamento, mostrando para aquilo que ia acontecer no corpo. Um corpo que projetou uma sombra, falando de forma figurada, por analogia, daquilo que aconteceu com a vida do nosso Redentor, que se entregou para consumar toda a ordem divina. Então Jesus foi feito o Cordeiro Santo. Jesus entregou a sua vida, derramou o seu sangue uma vez por todas, valendo para sempre. Então hoje não precisa mais sacrificar cordeiro, não precisa sacrificar bodes, touros, enfim, nenhum animal. Aliás, as religiões que sacrificam animais hoje cometem ato profano diante do Senhor, porque um santo cordeiro foi sacrificado uma vez por todas, para nunca mais ter sacrifício. Então ele disse assim: a obra foi consumada, está consumado. O tabernáculo daqueles que iriam receber a Deus, o tabernáculo daqueles que iriam receber a glória de Deus, agora estava preparado. A ordem divina havia sido consumada. Uau, eu não sei você aí, eu estou pegando fogo aqui. A ordem divina havia sido consumada, o tabernáculo estava preparado para receber a glória de Deus. Então o que acontece, Gerson? Atos 2, 1-4. Ao cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantos estavam lá? 120. Uau, a sombra falava de 120. O Velho Testamento apontava para Cristo e falava que 120 estavam esperando, e agora 120 estavam reunidos lá. Então fala assim a palavra: de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou cada um deles, e pousou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, foram batizados no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. A glória do Senhor desta vez vem e enche o templo que Ele sempre quis encher, eu e você. O homem, aquele que Ele sempre quis que estivesse na sua presença, que havia caído lá atrás, agora a obra da restauração estava se consumando. Só que a glória do Senhor agora não encheu mais um templo feito por mãos humanas, agora encheu a minha vida, encheu a vida daqueles que têm a sua vida aplanada, que entraram pelo caminho do arrependimento, que ouviram aquilo que pregou João Batista e que consertou a sua vida segundo os padrões da ordem divina. Agora a glória do Senhor encheu o templo que Ele sempre quis encher, o homem. Então nós vemos novamente, a ordem divina veio no Novo Testamento, preparou, alinhou o coração do homem para receber a glória de Deus. Então a glória de Deus encheu o templo em capítulo 2 de Atos. E o que aconteceu depois disso? Novamente, Deus precisou trazer o juízo. Diz a palavra, Atos 5:1. Mas certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Presta atenção nisso. Eu leio muito, eu escrevo muito, eu nunca vi nenhum capítulo começar com a palavra mas. Na verdade a Bíblia foi escrita sem capítulos, sem versículos. O homem que colocou isso, o escrito era contínuo. Então, para entender esse mas e o que estava acontecendo, esse mas mostra que algo estava acontecendo antes. Esse mas mostra que é uma continuação do que tinha acontecido anteriormente. Então eu preciso conhecer o que estava acontecendo anteriormente, para eu entender o que está acontecendo aqui com o chamado Ananias e a chamada Safira. Então os últimos versículos de Atos 4 diz assim: indo um campo, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Duas coisas. Primeiro, estamos falando de um levita. Segunda coisa, era de Chipre, da terra de Chipre. Naquela época, pessoas que tinham terras em Chipre, naquela época, pessoas que viviam em Chipre, tinham propriedades em Chipre, era muito rico. Vou repetir para você, era muito rico. Não era pouco rico, era muito rico. Chipre era uma terra riquíssima, com recursos naturais riquíssimos, com pedras preciosas, com óleo e muitas outras coisas, florestas, enfim, era muito rica. Ou seja, nós falamos de um homem que era levita e que era muito rico, Barnabé, e ele pega a terra que ele tinha em Chipre, uma terra valiosíssima, vende essa terra muito valiosa, pega todo o dinheiro, está lá no culto, e na hora da recolha da oferta, ele traz aos pés dos apóstolos todo o valor dessa propriedade. Repito, riquíssima, caríssima, valiosíssima. E aí então, acabou o capítulo 4 e começa o capítulo 5 no versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Veja, a oferta de Barnabé causou uma reação em Ananias e Safira. A oferta de Barnabé mexeu com Ananias e Safira. E o que eles fizeram? Atos 5, 2-4. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Outra tradução diz assim: de acordo com a sua mulher. E levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo e retiveres parte do preço do terreno, enquanto o possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? O dinheiro não era teu, ele queria dizer. Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Ananias e Safira reagiram à atitude de Barnabé, também vendendo uma propriedade. Só que essa atitude me faz crer que
eles já eram ofertantes na igreja, e me faz crer que eles eram até bons ofertantes, e eles até ofertavam bastante, mas de repente, os holofotes saíram de cima de Ananias e Safira, porque os holofotes foi colocado sobre Barnabé. É um perigo como servos, como filhos, como obreiros, quando a gente está preocupado com os holofotes sobre nós. Eu acredito que Deus até permite que às vezes os holofotes saiam, só observando a nossa ação e a nossa reação. Então Ananias e Safira agora estão perdendo a atenção, porque houve uma oferta milionária no altar. Então ele chama a sua esposa e entra em acordo com ela: olha, vamos vender aquele terreno nosso, só que ele é muito caro, é muito dinheiro para trazer na igreja, então vamos fazer de conta que nós estamos dando todo o dinheiro, e vamos dar só parte dele. Ou seja, mentiram, agiram com hipocrisia, agiram com irreverência diante da glória, agiram com falta de temor diante da glória. E o que foi que aconteceu? Eles estavam mais preocupados com o pensamento das pessoas do que com o pensamento de Deus. Eles estavam mais preocupados em vender uma imagem para as pessoas do que passar uma imagem para Deus. E o que aconteceu? Atos 5 e 6. E Ananias, ouvindo tais palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E grande temor veio sobre todos o que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e transportando-o para fora, o sepultaram. E se nós continuarmos lendo o texto, Atos 5, 8 a 10, e perguntou Pedro para a esposa dele agora: vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que combinaste entre vós para provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu ao pé dele e morreu, expirou, também morreu. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram ao lado do marido. Novamente o juízo de Deus se manifesta, diante da falta de temor, diante de uma irreverência, diante de pessoas que não consideraram a presença do Senhor santa. Tivemos uma ordem divina, o coração anivelado para receber a glória de Deus. Tivemos a glória de Deus manifestada no capítulo 2 de Atos, que trouxe muitas bênçãos à igreja primitiva, muitas curas, até a sombra de Pedro curava, muita provisão para a igreja primitiva. Então essa glória se depara com uma irreverência, e imediatamente o julgamento de Deus se manifestou, imediatamente o juízo de Deus. E mais uma vez eu vejo o padrão: ordem, glória e juízo. E eu falei tudo isso, dei toda essa volta, expliquei tudo isso que a palavra diz, para concluir essa mensagem desta forma. Quiserem ir subindo. O que tem acontecido nessa geração? Veja, queridos, Deus, Ele tem trazido um alinhamento. Deus tem trazido um alinhamento nessa geração, um nivelamento. Deus tem falado conosco desde o final do ano passado. É um ano de alinhamento, é um ano de conserto, e essa palavra tem sido pregada em todos os lugares. Nós vivemos dias de João Batista. João Batista teve o prazer de olhar para Jesus, apontar para Ele e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos o prazer, e nós temos a obrigação de fazer como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que está voltando para arrebatar a sua igreja, para levar os fiéis. Dias de João Batista anunciou a vinda de Jesus, e nós estamos anunciando a volta de Jesus. É tempo de arrependimento. Nos cultos, nós temos experimentado a presença de Deus, a graça de Deus, o alinhamento de Deus.
sem contar a palavra que fala que Ele habita em nós. E nos últimos anos, nós somos testemunhas aqui de como Deus tem abençoado a igreja, como Deus tem abençoado os teus filhos, aqueles que são fiéis. Mas como eu disse no domingo, duas coisas nós temos visto esses dias: o mundo se esqueceu de Deus, como aconteceu no Velho Testamento. O mundo está profanando o nome de Deus, está fazendo piadas e chacotas com o nome de Deus. O mundo está levando o nome do Senhor em vão, fazendo piadas em carnaval, fazendo teatrinhos, fazendo chacotas com o nome do Senhor. O mundo tem profanado o seu nome. A igreja tem perdido o temor. A igreja se acostumou com a sua presença, se acostumou com a sua palavra. A presença do Senhor tem se tornado comum. Pessoas têm ministrado ao Senhor, como Nadab e Abiú, sem se consagrar, profanando o altar. Maus testemunhos, divisão, contenda, fofoca, egoísmo, pessoas acomodadas, pessoas descomprometidas. A minha esposa falou aqui: por favor, nós precisamos da sua fidelidade. Querido, me perdoe, foi um equívoco. Você precisa ser fiel, porque a sua segurança está na sua fidelidade. De uma forma ou de outra, Deus vai nos suprir. Você precisa ser fiel. A igreja parou de ser fiel. A igreja entrou no lugar de promiscuidade, seja natural ou espiritual. E por causa disso, um juízo de Deus é iminente. Se todos esses vírus, olha, o juízo de Deus é iminente pela espada, pela fome ou pela peste. O que tem acontecido hoje é coronavírus, é H1N1, é dengue, é chikungunya, é sei lá mais o que, zika. Eu não sei o nome disso, é tanto nome, tanta peste, é febre amarela, tantas pestes, dentre tantas outras coisas. Naquele contexto de Ananias e Safira, a Bíblia diz assim, Atos 5:11, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Sabe, às vezes Deus precisa trazer um juízo, para que a igreja possa voltar a ter temor. Por causa daquele juízo em Ananias e Safira, a igreja teve temor, a igreja primitiva teve temor. Que nesse momento que nós estamos vivendo, nós possamos ter temor em nossos corações, nós podemos ter temor aos nossos corações. Sabe, queridos, que esse temor possa vir sobre a igreja esses dias. É tempo de arrependimento, é tempo de alinhamento, é tempo de analisar as nossas vidas. E eu quero encerrar essa mensagem com o livro de Joel, Joel 2, versos 12 a 19. Eu vou ler compassadamente, anota aí, depois você medita em todo o livro de Joel e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, de grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa, ó Deus, ó Senhor, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor
se mostrou zeloso em sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo. Algumas traduções: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Veja, o Senhor está falando de conversão sincera e verdadeira. O Senhor está falando de alinhamento. Precisamos alinhar a nossa família. Pastor, está tudo bagunçado. Precisamos alinhar a nossa família, precisamos alinhar a nossa casa. Sabe por que nós estamos em casa? Para construir um altar onde Deus possa habitar, em nossos lares, em nossas famílias. O Senhor está falando de arrependimento, o Senhor está falando de coração quebrantado, o Senhor está falando de alinhamento, o Senhor está falando de oração, está falando de jejum, está falando de unidade, de um só propósito. O Senhor está falando que os nossos olhos estão muito secos, nós precisamos chorar por causa do pecado da nação. O Senhor está nos chamando para avaliarmos as nossas vidas nesse tempo e voltar a nos comprometer com Ele. Então, e só então, uma condição: Ele virá e nos derramar 3 grandes bênçãos: o cereal, o vinho e o óleo. O trigo, o vinho e o azeite. Cereal, tudo aquilo que nós precisamos para o nosso sustento. Vinho, a alegria. Ele vai converter todo o pranto em alegria. Uma alegria sobrenatural que não depende de circunstâncias. Não importa as circunstâncias, a alegria vai estar dentro do meu coração. E o óleo, o azeite, o Senhor está falando de uma nova unção sobre a igreja esses dias. Ei, igreja, eu estava aqui decidindo com a diretoria da igreja que nós íamos fazer esse tempo, e o Senhor deixou bem claro, Gisele, Gerson, de que aqueles que fossem fiéis nesse tempo, em todas as áreas, a hora que nós sairmos dessa luta, vai ter uma bênção sobrenatural. Deus vai enviar o cereal, haverá provisão, haverá abundância. Deus enviará o vinho, haverá alegria, não haverá mais pessoas depressivas no corpo de Cristo. E Deus vai enviar o azeite, uma unção que quebra todo o jugo. Deus está falando: convertei-vos a mim. Do início ao fim, ordem, glória e juízo. Se estamos diante de um juízo de Deus, tudo que nós precisamos é abrir o nosso coração para que venha o temor. Vindo o temor, então Ele vai suprir todas as nossas necessidades, trazer alegria e nos dar uma nova unção. Esta é a palavra que o Senhor me deu para trazer à igreja hoje. Feche os teus olhos, vamos adorar por um instante e depois vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras
palmas de tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhados, e o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Vamos orar, igreja. Coloque o teu coração no Senhor. Deus é bom e tem pensamentos de bem a seu respeito. Deus quer mudar a nossa vida, abençoar a nossa vida, habitar no templo que Ele sempre quis, eu e você. Ele quer que a nossa vida esteja alinhada aos seus padrões, porque é ali que temos segurança. Tudo isso vai passar, toda essa crise vai passar, e Deus vai abençoar sobrenaturalmente. Tudo que nós precisamos é alinhar a nossa vida com o céu. Neste tempo, buscar ao Senhor em arrependimento, buscar ao Senhor para voltarmos a temer a sua presença, a estar diante dos cultos, da palavra, da mensagem, com temor, com fome, com sede, reconhecendo a santidade dEle. Não é entrar para ministrar de qualquer jeito. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos nos entregar, considerando a sua presença santa. Tudo isso está vindo para que Ele possa despertar o mundo. Ei, mundo, arrependam-se, porque eu quero mudar a sua sorte. Tudo isso está acontecendo porque Ele está falando com a igreja. Ei, igreja, acorda tu que dormes, porque eu quero mudar a sua sorte. Eu quero trazer um avivamento, eu quero abençoar você. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, como igreja, nós unimos a nossa fé nos mais diversos lares, nos mais diversas localidades, sendo em Ribeirão Preto, fora de Ribeirão Preto, nós nos unimos em oração e clamamos a Ti por graça, bondade e principalmente pela Sua misericórdia. Perdoa os pecados da igreja, perdoa os pecados da família, perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes estarmos na Sua presença de forma irreverente. Perdoa, Senhor, o pecado da nossa nação. Tenha misericórdia do Brasil. Muda a história do Brasil, Senhor. Que a Tua graça venha sobre nós, que o Senhor venha reverter todo o quadro do que tem sendo pintado nesse país, Senhor. Que a igreja, que o Senhor venha nos acordar, nos ajude, derrame uma nova unção, em nome de Jesus, Senhor. Nos dá mais uma oportunidade, encha o templo mais uma vez, encha o templo com a Sua presença, com o Teu Espírito, com a Tua glória, e nos leve a um lugar de santidade, de temor diante da Sua presença. Senhor, nós nos arrependemos como igreja, nos arrependemos como família, e clamamos pela Sua misericórdia. Encha-nos uma vez mais, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue do Cordeiro, que o nosso coração venha a ser alinhado uma vez mais, de acordo com a Tua palavra, com as Tuas instruções.
Toque as nossas vidas essa noite, Senhor. Toque com graça. Olhe para nós com olhos de compaixão. Envia o cereal, envia o vinho, envia o óleo, envia, Senhor, o trigo, o vinho e o azeite. Toca a nossa vida com providências do céu, com provisões do Senhor. Restaura a nossa sorte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela sua igreja. Que o Senhor possa olhar para a terra e encontrar os fiéis. Encontrá-los fiéis. Encontrá-los, Senhor, adorando em espírito e em verdade, dentro do propósito. Senhor, eu abençoo cada família, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada ministério, eu abençoo cada criança, cada jovem, cada idoso. Mais uma vez eu digo que essa peste não vai entrar na nossa tenda, porque lá tem a marca do sangue do Cordeiro. Mais uma vez eu abençoo com saúde, com provisão, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão enfermos, recebam em nome de Jesus cura. Todos aqueles que estão com o coração apertado, recebam agora paz. Eu desligo da sua vida, da sua casa, todo o peso, todo o jugo, que a unção que quer. Que haja perdão na sua casa, que haja cura na sua casa, que haja unidade na sua casa, que não haja comodismo na sua casa, em nome de Jesus. Que a graça venha, que o amor venha. Eis que Deus envia, eis que Deus envia, eis que Deus envia o trigo, o vinho e o azeite, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, os guarde. Que Deus derrame graça, bondade e compaixão sobre ti. Que a paz do Senhor te envolva. E eu oro te abençoando, no bendito nome de Jesus.